espelhos esféricos, que é o capítulo 10 do livro de vocês, página 160 em diante, tá? Então observem essa colher. Essa colher, ela é um exemplo de espelho esférico, tá? Ela pode estar em duas direções. Se você olhar para a parte de dentro da colher, a gente está falando de espelho côncavo. Se você olhar para a parte de fora, a gente está falando de espelho convexo, tá certo? Então, côncavo, parte de dentro da colher. Convexo, a parte de fora. Uma aplicação dos espelhos aqui, como vocês podem ver, ó. Dentistas, tá certo? Espelhos esféricos. Retrovisores aqui para ter uma visão mais ampla, tá? Uma visão mais ampla. Quais são os elementos dos espelhos esféricos? Os elementos dos espelhos esféricos são o raio de curvatura, tá? O raio de curvatura. Então, como que é feito esse espelho esférico? Como é feito esse espelho esférico? Você traça um círculo e aí você tira uma calota. Essa calota é o espelho esférico, tá? Então, essa partezinha aqui, ó, calota esférica, como está indicado aqui, ó, calota esférica. E aí você tem que ver alguns pontos interessantes desse espelho. O primeiro é o V, que é chamado de vértice. O segundo é o C, que é chamado de centro, que é o centro do círculo. E o vértice é aqui, essa ponta da calota, tá? E aí a gente tem que o centro o C, ele vai ter a mesma distância do R em relação ao vértice. Esse eixo aqui vai ser chamado de eixo principal. Eixo principal. As condições para a gente fazer o estudo desse espelho foram estipuladas por Gauss, tá? A condição diz que esse ângulo alfa aqui, ele tem que ser menor do que 10 graus para ser considerado um espelho esférico, para entrar nas especificações de estudos nossas. Nossas especificações de estudo. Então é importante, quando você olhar para o espelho esférico, você saber que ele tem o centro de curvatura, o raio de curvatura, o vértice, o eixo principal. E alfa, que é chamado de ângulo de abertura do espelho, né? Então esse alfa tem que ser menor ou igual a 10, tá? Como que ele vai ser representado na física? Dessa forma aqui, ó. Tá? Você não vai precisar desenhar aquilo tudo, você vai desenhar centro, vértice e côncavo. Então esse aqui é côncavo, né? Por que côncavo? Porque está olhando para a parte de dentro. Como que você sabe que é a parte de dentro? Só você olhar isso aqui, ó. Imagine uma concha. Parte de dentro. Aqui nesse segundo lado aqui, nós temos aqui o espelho convexo, né? Convexo. Por quê? Porque o raio de luz está batendo aqui, ó. Naquela parte de fora da colher, ó. Parte de fora da colher, tá? Côncavo parte na parte de dentro. E convexo parte na parte de fora. E aí uma coisa interessante é o foco principal do espelho, né? O foco principal do espelho. O foco, ele sempre é metade do raio. Metade do raio, tá? Não, minto, errei. O foco, ele tem um tamanho para cada tipo de espelho, tá certo? Ele tem um tamanho para cada tipo de espelho. E ele sempre vai ser metade do raio, que é metade do centro do centro da esfera aqui, do C, tá? Então o foco. Então, o que caracteriza o foco? Para a gente caracterizar um foco, a gente precisa incidir raios paralelos ao espelho. Então, você incidindo raios paralelos a esse espelho côncavo, ele vai voltar sempre no foco. Paralelo, foco. Então essa é justamente uma regra fundamental para você construir imagens em um espelho esférico. Paralelo, foco, tá? Paralelo, foco. Já no convexo, paralelo, só que o foco do convexo é do lado de dentro do espelho, tá? Então isso aqui é a parte espelhada. Lembra aqui quando eu expliquei, né? Essas setas indicam a parte opaca, né? A parte de dentro do espelho. Então, mas o foco desse espelho convexo é dentro. Só que não dá para o raio passar por aqui. Ele vai voltar. Só que o prolongamento dele
vai passar no foco, tá? Então aqui tem outro exemplo, outro raio aqui, ó, bateu reto, paralelo, foco, paralelo, foco. Então paralelo, foco é uma regrinha que a gente usa para montar imagens de espelhos esféricos, tá? Paralelo, foco. Foco sempre é metade do raio ou metade do C, do centro de curvatura, tá? O C é igual ao raio. E aí a gente tem aqui alguns raios luminosos particulares. Raios luminosos particulares. Que é o seguinte, a gente pode resumir ele em três. Paralelo, foco, como a gente acabou de ver. Vértice, reflete. E centro, volta. Paralelo, foco, vértice, reflete, centro, volta. Paralelo, foco, vértice, reflete, centro, volta. Centro, volta. Passou pelo centro, bateu no espelho, voltou na mesma direção. Voltou na mesma direção, tá? Sentido contrário, mesma direção. Por isso que centro, volta. Paralelo, foco. Paralelo, bateu paralelo no espelho, voltou passando pelo foco. Paralelo, foco. Paralelo, foco. E vértice, reflete. Vértice, você tem aquela aplicação da lei, primeira lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e o ângulo de incidência e de reflexão estão aqui, ó, em relação ao centro, ao eixo principal, que é esse daqui, tá? Esse aqui é o eixo principal. E os ângulos estão aqui, ó. Incidência e reflexão são iguais, né? A primeira lei da reflexão. Então, se você lembrar dessa frase, paralelo, foco, vértice, reflete, centro, volta, você consegue fazer todos os problemas relacionados à formação de imagem em espelhos esféricos. Paralelo, foco, vértice, reflete, centro, volta. Paralelo, foco, vértice, reflete, centro, volta. Você consegue fazer todas as imagens. No espelho convexo também a gente tem aqui a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Centro, vai em direção ao centro, né? Ele não passa pelo espelho, mas a gente tem um prolongamento dele, ó, passando pelo centro. Então, centro, volta. Centro, volta. Tá? Centro, volta. Paralelo. Foco. Então, se vocês observarem, paralelo, foco, mas só o prolongamento dele, porque no espelho convexo a imagem ela é virtual, tá certo? E vértice, vértice, reflete, vértice, reflete. Então, você usando essa regra, paralelo, foco, centro, volta e vértice, reflete, você consegue montar todas as imagens nos espelhos esféricos.